Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre o ataque que teve hoje, dia 23, na base americana lá no Catar. Os iranianos fizeram um ataque com mais ou menos, falam-se de 6 mísseis a 9 mísseis. Tem canais aí que falam até 10 mísseis. O fato é, essa base já estava vazia há mais ou menos uma semana e o Irã avisou com algumas horas de antecedência sobre esse possível ataque. Aí muitos já estão falando se foi um ataque para responder à destruição das usinas nucleares no Irã ou se é mais uma ferramenta de propaganda para a população iraniana. Infelizmente, a população iraniana, assim como a população da Coreia e de outros países aí que tem ditadores no poder, como a Venezuela, o pessoal vive muito de propaganda das mídias estatais, né? Então os caras falam para o cidadão o que eles querem ouvir, tal, e sempre tem aí uma narrativa de acordo com o governo, que o governo quer que o cidadão compreenda. Então, você sabe, muitas vezes os caras pedem para acabar com as redes sociais, por causa disso aí. Com as redes sociais, o povo sempre tem uma outra visão do que está acontecendo e mais uma informação. Quando a mídia é estatal, como um país fechado como o Irã, por exemplo, o governo implanta lá a ideia ou a notícia que melhor convém. Então, os caras conseguem construir uma narrativa e até engana a população. Por quê? Porque não tem outro meio de comunicação. Mas antes de nós continuarmos falando dessa crise que está no Irã, pessoal, se inscreva no canal, curte, comente e compartilhe. Principalmente, pessoal, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. A mídia iraniana vai falar que fez um grande ataque e matou vários soldados americanos. E a narrativa é essa aí, pessoal. Infelizmente, isso aí acontece com a internet, isso aí acontece hoje em dia em países fechados, como essas ditaduras, e outros países aí, como a China, Venezuela, são países, Cuba, são países fechados que os caras conseguem fazer isso aí. Num país livre do Ocidente não dá para se fazer, mas nesses países os caras conseguem. E eles fizeram esse ataque e aparentemente nenhum soldado americano ficou livre, ficou ferido, tá? Ainda bem, né? Não teve nenhum ferido, afinal de contas, essa base já estava vazia. E eles ameaçam o quê? O grande medo dos mercados era que eles fechassem o Estreito de Hormuz. Esse estreito é um estreito que passa grandes navios lá, petrolíferos e comerciais, lá do Oriente Médio. Inclusive, se eles fecharem isso aí pode causar um dano irreparável para a economia mundial, pessoal, porque vai causar o aumento do petróleo. Petróleo de países como Irã, Arábia Saudita, todos esses países transportam, Catar transporta pelo Estreito de Hormuz, tá? E países que poderão ser afetados, principalmente a China. Para vocês terem uma ideia, teve uma crise dessa em 79, com a queda do Shah Reza Pahlavi, que era o Shah antes que governava o Irã. Esse Shah caiu e os ayatollahs assumiram nessa época tal, e teve uma crise do petróleo lá. E teve aumento do petróleo no mundo todo. Para vocês terem uma ideia, o petróleo naquela época custava mais ou menos 15 dólares o barril, passou a custar 30. Então dobrou o preço. Por quê? Porque fechou esse estreito. E além de fechar esse estreito, a indústria do Irã teve uma queda na produção do petróleo. Então foram duas coisas ao mesmo tempo. Isso aí causou um dano no mundo todo. Tanto é que o nosso pró-álcool foi desenvolvido nessa época, inclusive por causa do aumento do petróleo. Então teve isso aí no mundo todo. Então dobrou o preço praticamente, gerou inflação em muitos países, e um dos países que mais foram atingidos, os Estados Unidos também. Por quê? Os Estados Unidos praticamente importavam a maior parte do seu petróleo. E sempre teve carros lá, V6, V8, sempre teve grandes motores lá. Os caminhões, a mesma coisa, grandes caminhões consomem muito petróleo. E só que eles não produziam tanto internamente como se produz hoje. O americano, para vocês terem uma ideia, até exporta petróleo hoje em dia. Eles têm uma das maiores produções do mundo, tá? E as maiores reservas hoje estão lá nos Estados Unidos. Por quê? Eles produzem o petróleo através do xisto, tá? E antes de retirar o petróleo, eles retiram o gás também. Então, eles
conseguiram um novo método para se extrair o petróleo e acabaram o quê? Acabaram com a dependência que tinham sobre os países do Oriente Médio. Então isso aí foi, para vocês terem uma ideia, semana passada eles não importaram sequer um barril do seu maior parceiro comercial, que é a Arábia Saudita. Eles não importaram nada. Por quê? Eles não precisam do petróleo hoje da Arábia Saudita, dos países aí do Oriente Médio. Só que a China, muito pelo contrário, tá? Uma grande porcentagem, mais de 40% do petróleo consumido na China vem desses países, vem de outros países. Então a China seria afetada. E a China, inclusive, avisou o governo iraniano que é o seguinte, não poderia fechar o Estreito de Hormuz porque eles iriam retalhar também. E a China é um dos maiores parceiros aí do Irã na importação de petróleo, tá? E nas receitas que o Irã tem. Por quê? O Irã está sancionado no mundo todo, a China compra esse petróleo aí, de certa forma, de forma ilegal, tá? Porque não poderia estar comprando, porque afinal de contas o Irã é um país sancionado. E se eles fechar esse estreito de Hormuz, vai acabar com as rendas deles ali para manter o governo. E tem muita especulação na mídia hoje. O quê? Por quê? Porque os ayatollahs podem cair lá, tá? O filho do Shah Reza Pahlavi pode assumir o governo. Ele já faz campanha nos Estados Unidos, onde ele está refugiado há mais de 40 anos, tá? Porque ele quer voltar a comandar o país. E ele está fazendo campanha já para a derrubada desse atual regime lá no Irã. E se acontecer essa queda, vai assumir lá um governo que é a favor da democracia, tá? E são de pessoas que não são como hoje são os ayatollahs lá. Tem aquela rigidez na religião deles e acontece várias coisas erradas naquele país, principalmente com as minorias, com as mulheres, sabe, com os LGBTs. Então são pessoas lá, são essas minorias, com os cristãos, são pessoas perseguidas lá no Irã. Isso aí poderia acabar com o novo governo. Então a perspectiva nova para esse país está. E de repente Israel hoje não quer mais só destruir as usinas, que as usinas foram destruídas. Eles querem provavelmente a queda desse governo, que eu acho que já está na hora, porque afinal de contas são quase 50 anos de ditadura. E de um regime totalmente fechado, tá? E de um regime que tem várias denúncias de agressões contra Israel, contra o Ocidente, vários atentados que são colocados, que esse governo praticamente assumiu alguns até, tá? De ter financiado, de estar por trás de vários atentados no mundo todo. Principalmente Estados Unidos e Israel são os países que mais sofrem com esse atual governo do Irã. E claro, com tudo isso aí que está acontecendo no Irã, provavelmente não vai fechar o Estreito de Hormuz, o ataque vai ficar nisso aí, provavelmente os americanos não vão responder a esse ataque, a essa base, eles vão conseguir a propaganda que eles queriam, e em virtude disso o preço do petróleo hoje caiu até $6, tá? Por barril. E tinha tido um aumento desde o início desse conflito de mais de $20, tá? E agora hoje caiu $6 já, porque o mercado acredita que o Irã não irá fazer nada contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos provavelmente vai deixar isso aí para lá. Agora vai depender de Israel. O que Israel vai querer fazer? Vai querer derrubar de vez esse regime ou vai deixar para lá também? Isso é uma pergunta que vocês vão responder nos comentários, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal,